meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 9º ano, a aula de número 46. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, tudo o que for necessário para que vocês façam suas anotações, reforçando, lembrando vocês sempre que suas anotações vão ajudá-los a responder as atividades e a fazer o exercício de fixação do conteúdo. Então, não deixem de ter em mãos porque eles fazem parte da nossa aula, ok? Então, hoje a gente vai ter a nossa segunda aula sobre a questão da urbanização mundial. Na aula passada a gente já conversou um pouco sobre isso, a gente já viu alguns pontos dessa hierarquia urbana e hoje a gente vai ter a nossa última aula sobre o tópico, sobre o tema. Então, o nosso objetivo é classificar a hierarquia urbana. Então, vamos ver quais classificações faltam para que a gente possa fechar esse tema. Então, megalópole. As megalópoles são regiões de ampla aglomeração populacional. Então, é muita gente morando ali numa mesma região. Formadas pelo agrupamento de grandes regiões metropolitanas, uma extensa região urbanizada e regiões metropolitanas conurbadas, que se interligam não fisicamente, mas por um sistema de transporte e comunicação. Então, a megalópole é a união de mais de uma região metropolitana. Então, ela pega uma vasta área ali de cidades, Então, vão ser uma ou mais regiões metropolitanas que se ligam e dentro disso a gente vai ter várias e várias cidades. O termo megalópole, no termo megalópole, há um envolvimento de uma região ou área que abrange não somente várias e grandes cidades, mas uma complexa ligação econômica, social e cultural. Complexidade é essa responsável por construir uma densa rede urbana. Então, além de tudo, dentro dessa megalópole, a gente tem essas relações econômicas, sociais e culturais acontecendo de uma forma bastante expressiva. Então, aquela megalópole ela vai irradiar para o seu entorno todas essas questões, essas ligações elas vão acontecer. A expressão megalópole foi criada em 1960 pelo geógrafo Jean Gottman. Aqui está o ano de nascimento e falecimento dele, então, para classificar a região dos Estados Unidos que envolvia as cidades de Boston, Washington, D.C. e Nova York. Então, para que ele pudesse classificar essa região aqui, essa costa de ponta a ponta, ele se utilizou então desse termo megalópole. Então, aqui a gente tem três grandes regiões metropolitanas. A região de Boston, que envolve toda essa área aqui, ela vai se ligar com a região de Nova York, que por sua vez vai se ligar então com a região de Washington. E nesse meio aqui ela ainda vai pegar Filadélfia e Baltimore. Então, toda essa região aqui é conhecida como Wash. Entre as principais características encontradas nas megalópolis como um todo, a gente consegue citar essas aqui, Alto nível de integração econômica entre as cidades, então elas fazem, essa ligação econômica ali, uma fornecendo serviço para outra, desenvolvimento urbano intenso e áreas rurais praticamente ausentes, mas não inexistentes. Não quer dizer que as áreas rurais não existam, mas elas são mais difíceis de serem encontradas. Então, o desenvolvimento urbano ele vai ser superior a uma questão rural que possa ser encontrada. Forte circulação de mercadorias e serviços entre as cidades que formam a megalópole. Então, ela vai se conversar. Então, aquelas cidades elas vão efetuar trocas, nos mais variados setores entre si, sistemas de transporte que integram essas regiões da megalópole, como trens expressos, autopistas, pontes aéreas, no caso o aeroporto, então aviões que circulam entre uma cidade e outra, essa questão da ponte aérea,
Trens a gente não tem aqui no Brasil, né? Infelizmente, apesar de ser o melhor meio de transporte, ser um meio extremamente eficiente, ele é mais caro de ser implementado, mas a longo prazo aí ele se torna bastante eficiente. Nós não temos aqui no Brasil, né, um sistema que funcione de uma cidade a outra, que faça esse transporte, mas em regiões, em outros países a gente tem, então por isso que entra aqui. Autopistas, que são essas pistas de via rápida, como por exemplo a gente tem a 101, né, no momento ali em que ela é duplicada, ali nas áreas em que ela é duplicada, ela é uma pista de via rápida. Então tudo isso faz com que essa ligação entre as cidades, né, que compõem a megalópole, ela aconteça de uma forma mais eficiente. E formação de polos, né, industriais, comerciais, residenciais, então complexos, né, grandes centros ali que reúnem então essas atividades, que são responsáveis por atrair tanto a população que vai se interessar por aquele trabalho, quanto os investidores, né, que vão investir o dinheiro ali fazendo com que aquilo cresça. Inicialmente, esse fenômeno das megalópolis, ele se restringia a países mais desenvolvidos, justamente porque são regiões extremamente urbanizadas, né, como a gente viu. Então, como, né, no seu início ali, antigamente a gente tinha somente, né, as regiões mais desenvolvidas com essas cidades ali, então por isso que no começo se restringia isso. Mas, né, hoje em dia, como o urbano vem se sobressaindo ao rural, então essa questão das megalópolis vem se estendendo a países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil e do México. A formação das megalópolis é a evidência das transformações socioespaciais, então, que acontecem, né, entre os meios ali, provocadas pelos avanços dos meios técnico, científico, informacional, além de corresponder às bases estruturais do processo de globalização. Então, lembrem que a globalização é essa ligação, né, sem fronteiras entre os locais. E as megalópolis, elas se configuram por isso, né, essa ligação das metrópoles umas com as outras, formando, né, um grande corredor ali. Então, é um processo de globalização acontecendo. Existe diferença entre megalópole e megacidade. O termo megalópole, ele acaba sendo confundido com a expressão megacidade. No entanto, essas duas expressões, elas não têm uma relação direta, uma vez que megacidade é um termo criado pela ONU para designar aqueles centros urbanos compostos por mais de 10 milhões de habitantes. Então, se trata de um conceito demográfico, tá? Em relação à quantidade de habitantes naquele local. E a megalópole, ela, além de ser, né, em relação a um conceito demográfico, além de ter um número grande de pessoas morando, precisa estar presente também fatores econômicos e urbanos, né? Essa questão dessas ligações. Então, megacidade a gente se restringe somente a número de habitantes. E megalópole, além dos habitantes, a gente tem essas questões sociais que acontecem, essas trocas financeiras, né? E essa questão dos transportes, né, de um local para outro. Então, tudo isso envolve a megalópole. Quais são as megalópolis ao redor do mundo, as principais? Boswash, que foi aquela que a gente viu lá no começo, né, quando surgiu esse termo. Então, com uma população de aproximadamente 50 milhões de habitantes, a megalópole de Boswash é a primeira, né, foi a primeira do planeta. Ela é localizada no nordeste dos Estados Unidos e abrange, né, aquelas regiões metropolitanas que a gente já viu, que são Boston, Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington, D.C. Sempre que tiver o D.C. aqui, vai ser Washington capital, a capital dos Estados Unidos, que a gente tem lá só cidades que se chamam Washington. Então, para definir a capital, é sempre utilizado esse D.C. no final. Então, essa região aqui, ó, toda essa costa, aqui é a Wash, que é a inicial de Boston, Washington e Nova York. Chipets, também conhecida como megalópole dos Grandes Lagos,
porque está aqui ó, na região, né, dos Grandes Lagos, nos Estados Unidos. Essa aglomeração urbana está localizada ao norte dos Estados Unidos e abrange as cidades de Cleveland, Detroit, Chicago e Pittsburgh. Então, aqui a gente tem essa outra megalópole dentro, então, dos Estados Unidos, que é conhecida como Chipets. Tokaido, que está no Japão. Essa megalópole possui a maior concentração urbana do mundo, com mais de 80 milhões de habitantes. Então, é muita gente, né, num pequeno espaço aqui. É composta pelas metrópoles de Tóquio, Kawasaki, Nagoya, Kyoto, Kobe, Nagasaki e Osaka. Então, essas cidades aqui, ó, dentro desse trecho aqui, compõem essa megalópole no Japão, que é a maior, né, em concentração de pessoas. E no Brasil, o que a gente tem aqui? A gente vai ter a megalópole Rio-São Paulo, né? Inclui as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, as duas grandes metrópoles que a gente vai ter, as mais conhecidas aqui no Brasil, é Rio de Janeiro e São Paulo, que juntas ali formam a nossa megalópole Rio-São Paulo. Se estende, então ela tem uma área de abrangência que vai de Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, até Campinas, no interior de São Paulo. Mas ela se abrange ainda para outros estados ali, como Minas Gerais, né? Então pega um trecho ali também, a sua área de abrangência ali, de influência. Segundo o IBGE, essa megalópole Rio-São Paulo é o lar de cerca de 42 milhões de pessoas, o que representa 23% do total da população brasileira. Então, de todo mundo que mora no Brasil, somente esse trecho, Rio-São Paulo, concentra mais ou menos 23% da nossa população. É bastante gente, né? E os principais centros urbanos que compõem essa megalópole, então, que fazem parte, estão nessa área de influência, são essas cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Santos, São José dos Campos, Sorocaba, Duque de Caxias, Volta Redonda, Petrópolis e Niterói. E aqui a gente tem, ó, essa megalópole, ó. Toda essa área aqui faz parte, então, da megalópole Rio-São Paulo, ó. Toda essa área de abrangência. E aqui a gente consegue ver os serviços que são oferecidos dentro dessa região aqui. Então, lembrem que não se trata apenas da quantidade de pessoas que moram aqui, né, do contingente populacional, mas de tudo que essa região ela pode oferecer para quem está aqui e de como uma coisa se liga na outra, né, de como tudo isso se conversa através de transportes, através dos serviços, através da comunicação. Então, tudo isso aqui, ó, se comunica, aeroportos, as rodovias, ó, tudo está se comunicando de uma forma eficiente. E a cidade global? O que é? Esse termo foi criado para designar uma região com economia influente no sistema mundial. Então, aqui a gente está tratando principalmente de economia. Essas cidades têm um elevado grau de desenvolvimento estrutural, econômico e político. Então, elas são classificadas como cidades globais. São cidades que exercem influência no mundo inteiro. Então, decisões que são tomadas, serviços ali que são oferecidos, empresas que estão ali instaladas, têm influência, oferecem influência para o mundo todo. São, desse modo, os principais pontos ou os nós, né? O que é um nó? É uma coisa que vai unir, vai selar uma coisa na outra. Então, são os principais nós que formam a rede mundial que configura as dinâmicas da globalização. Elas centralizam em torno de si principais decisões burocráticas, são sedes de empresas, né, de instituições, né, financeiras, instituições públicas, privadas, né. Então, dentro dessas cidades estão concentrados altos poderes de decisão. As cidades globais exercem uma função de coordenar as dinâmicas econômicas, políticas, burocráticas em todo o mundo ou em regiões mais específicas, porque elas carregam consigo, trazem consigo serviços especializados,
centros tecnológicos, centros de desenvolvimento científico, sedes de grandes bancos, bolsas de valores. Então, grandes decisões, grandes empresas estão inseridas nessas cidades e a partir delas se irradia para o restante do mundo. Então, elas são centros, né, de distribuição de informação e de influência para o mundo como um todo. As cidades globais, além de apresentarem elevada população, possuem uma boa qualidade de vida, uma ótima infraestrutura, né? Tem um sistema avançado de transportes, um aeroporto internacional que liga ela rapidamente com o restante do mundo, uma rede de comunicação que acontece, tem grandes empresas multinacionais, indústrias, então os melhores serviços eles são oferecidos nessas cidades. É importante observar que uma mega cidade, ela também pode ser considerada uma cidade global. E como que elas são classificadas? Como que a gente sabe quais são, quais não são? Então tem, né, uma rede de pesquisas, que é a Globalization and World Cities, de uma universidade do Reino Unido, que classificou as 129 cidades globais existentes conforme o seu grau de desenvolvimento, a infraestrutura que esse local oferece, né, e outros fatores ali, mas os principais seriam esses. As cidades, então, elas foram segmentadas, elas foram subdivididas em 3 níveis, alfa, beta e gama, sendo que esses 3 níveis têm subníveis dentro deles. Não entendi nada, professora, como assim? Então, a gente tem, ó, a alfa, beta e gama, que são os níveis principais, e dentro desses níveis a gente tem outras divisões aqui. Então, a alfa vão ser as cidades as melhores, aí beta e gama. Só que dentro das melhores a gente tem as super melhores. Então, aqui a gente tem esses subníveis aqui. O Brasil, ele configura em alguns desses níveis aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente tem o Brasil a nível alfa, que é esse nível aqui, ó. O terceiro nível do alfa, alfa. A gente tem o Brasil, com a cidade de São Paulo. Então, São Paulo, em relação, né, ao restante do mundo, ele é um centro de extrema influência. É bem interessante, né, nos atentarmos a isso. Mas as cidades que mais influenciam o mundo todo são Londres e Nova York. Então, essas 2 cidades são o centro do mundo. A gente pode colocar, digamos assim, né? A partir delas, várias coisas, nelas as coisas acontecem e são irradiadas para o mundo como um todo. E São Paulo também configura no nível mais abaixo, mas também exerce grande influência no globo como um todo. Depois a gente tem no nível beta, a gente vai ter o Rio de Janeiro. No nível gama, a gente vai ter Curitiba e Porto Alegre também configurando aqui como cidades de influência. E aqui, ó, nesses pontinhos a gente tem, então, essas cidades ali que estão todas classificadas, a gente tem aqui, ó, no Brasil, então a gente vai ter aqui e no restante do mundo, né, as demais ali. Então, como que acontece essa hierarquia? Depois que a gente viu tudo isso, a gente pode montar, então, a hierarquia urbana. As cidades globais, então, são o topo, são as metrópoles mundiais. São São Paulo, Rio de Janeiro, né, aqui dentro do Brasil, que são centros que exercem influência em nível internacional por concentrar os escritórios de grandes bancos, das empresas, organizações. Então, por tudo isso que a gente viu, o que faz uma cidade ser global, então São Paulo e Rio de Janeiro oferecem. Então, dentro da hierarquia, as cidades globais são o topo, né? E no Brasil a gente vai ter São Paulo e Rio. Depois das cidades globais, a gente tem metrópoles nacionais, que correspondem às cidades que exercem grande influência sobre todo o território nacional, determinando aspectos, né, da vida cultural, científica, social do país. Então, exerce uma influência a nível nacional. Aqui a gente pode, mais uma vez, colocar São Paulo e Rio de Janeiro como exemplos. Depois a gente vai ter as metrópoles regionais, são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que abrigam atividades econômicas diversificadas.
e tem influência na região em que elas estão localizadas. Então, vai ter aquela metrópole ali que vai influenciar o seu entorno. Depois a gente tem as capitais regionais. São as cidades de grande e médio porte que exercem influência, né, sobre os municípios que estão no seu entorno. Elas não são metrópoles, mas elas têm um número, né, de prestação de serviços ali, as coisas acontecem também. E tem um bom setor comercial, só que elas não conseguem exercer influência a um nível maior do que aquele regional ali. E os centros regionais são cidades de porte médio, que estão sob a influência das capitais regionais, mas que exercem influência sobre cidades menores. Então, os centros regionais são cidades que têm a influência das capitais regionais, só que essa cidade aqui, sobre as demais ali, ela vai exercer uma influência, ela tem destaque na hierarquia ali. E depois a gente tem os centros locais, correspondem aos centros urbanos espalhados por todo o país, que exercem influência apenas sobre a área do seu município ou de alguns vizinhos ali. A gente tem, por exemplo, Jaraguá, Joinville, né, que exercem influência sobre as cidades, então, que nós podemos incluir nós, aqui São Bento, ao seu entorno. Então, como que fica aqui, ó, a hierarquia urbana? O esquema clássico, né, vem da metrópole nacional para regional, centro regional, cidade local e para vila. Hoje, o que a gente tem? A metrópole nacional, ela vai exercer influência sobre todo o resto aqui. Antes vinha, né, só da metrópole nacional e ia descendo, como se a vila ela dependesse só da cidade local, a cidade local dependesse só, assim sucessivamente. Mas o que acontece é que a metrópole nacional influencia todo o esquema aqui. Por isso ela ganhou esse destaque por influenciar os demais aqui. Ok? E é isso. Então, espero que vocês tenham compreendido essa questão da hierarquia urbana, como que funciona, né? Como as cidades elas estão relacionadas umas com as outras, a dominância, a predominância de determinadas atividades, né? Que vai determinar como aquela cidade ela se apresenta para as demais. Enfim, pausem a aula, voltem, escutem novamente, para que vocês possam então responder as atividades. Se ficaram interessados em saber mais alguma coisa, descobrir mais alguma coisa, pesquisem, vão atrás, utilizem essa ferramenta que vocês têm de uma forma inteligente, né, para conhecimento, para adquirir conhecimento, e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!